incapaz de demonstrar a dimensão econômica, não pode ser livre e, por conseguinte, não pode exercer democracia, porque a democracia é projeção da realidade libertadora da dimensão econômica. Um pobre, uma pessoa que vive privações extremas do ponto de vista patrimonial, não é livre, seguramente, dentro deste parâmetro. E, portanto, aquilo que João Paulo Ganga fala da personalização dos indivíduos está também ligado à questão da liberdade econômica que é necessária na nossa realidade. Ora, avançando para o nosso tema, na situação política atual, tendo em conta esse passeio conceitual que fizemos, podemos fazer duas leituras. Uma do ponto de vista político e outra do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, Angola encontra-se numa situação estagnária ou de estagnação, tal como da situação política. Do ponto de vista político ou da situação econômica como do ponto de vista político, assiste-se um Estado, como diz João Paulo Ganga, amordaçado. Um Estado em que os indivíduos não têm liberdade efetiva de exercer os seus direitos de liberdade. Temos um Estado preso do ponto de vista de alternância política. Fala-se na necessidade de mudanças de status quo, mudanças de regime, mas o que é facto do ponto de vista político, a alternância política não é possível. Não é possível por uma razão muito simples. Estamos perante uma realidade política em que quem está no poder é quem dita as regras dos processos eleitorais e, por conseguinte, dita os resultados. Aqui não há ingenuidades. A alternância ou mudanças de governo tornou-se um fator impossível na nossa realidade política. Isto para os partidos respectivos. Do ponto de vista da alternância política, temos um outro grande problema, que é o problema de que o discurso da alternância política é ela mesma um discurso pernicioso para a unidade nacional. Hoje falamos da necessidade da reconciliação nacional, mas a reconciliação tornou-se impossível por causa da lógica da alternância política. A lógica da alternância política, por incrível que pareça, instiga a concorrência política, instiga ao diferente, instiga a disputa, instiga a guerra entre os partidos políticos e, por conseguinte, divide o povo. Esta divisão que se dá entre o povo torna por si só impossível haver alguma reconciliação. Por isso, a lógica da alternância política, inaugurada desde 1992, não tem surtido os seus efeitos até hoje. E mais do que isso, o povo percebeu que a lógica da alternância política não tem estado a levar a nação a lado nenhum. É momento de refletirmos se o povo precisa continuar ou não a abraçar a chamada lógica da alternância política. Ontem ouvi o noticiário, por acaso, da TVA, e ouvi uma deputada, penso que é vice-presidente do Partido Maioritário, a apelar para o conceito de conciliação nacional, que é um conceito que ela trouxe de dimensões, vamos chamar, uma lógica em que as pessoas deviam despir da necessidade de disputas. Mas, a meu ver, e foi amplamente apoiado, penso que a maior parte das pessoas aqui assistiram. A meu ver, a senhora deputada esqueceu de uma aspecto, que o facto de haver batalhas políticas na situação e oposição é ela mesma o veneno que tem provocado a falta de reconciliação nacional. E isso não é só problema do partido no poder
como também não é só problema dos partidos na oposição, é problema das duas partes. Portanto, urge pensarmos se devemos continuar na lógica da alternância política, porque, afinal, ele tem estado a trazer esses problemas. Do ponto de vista econômico, nós temos um sistema de organização econômica que está estruturada numa lógica invertida, pirâmide invertida. Ou seja, nós temos uma organização econômica que torna impossível o surgimento do desenvolvimento. O termo é este, por mais dramático que seja, impossível. Temos uma realidade em que o Estado é centralizador, centraliza todas as oportunidades econômicas, as empresas privadas tornaram-se empresas públicas do ponto de vista funcional, porque elas não sobrevivem sem contratações públicas. Não sobrevivem se o Estado não fornecer oportunidades. E, nesse sentido, não existe economia de mercado, não existe empresariado privado. Esta é a realidade. E por que se tornou-se impossível? É antigo adágio de que o Estado é mau gestor. Os economistas bem sabem disso. Porque o Estado não tem vocação para o lucro. O Estado não tem vocação para a maximização, para a rentabilização das suas capacidades, das capacidades dos cidadãos, tanto do ponto de vista patrimonial, quanto do ponto de vista financeiro ou humano. O Estado não tem essa vocação. E, por conseguinte, o Estado não é concorrencial. Não sendo concorrencial, o Estado não cria qualidade. Não criando qualidade, o Estado não faz felicidade dos cidadãos. Não fazendo felicidade dos cidadãos, o Estado não encaminha os cidadãos para a realização da felicidade através do desenvolvimento. O desenvolvimento nasce da iniciativa privada. O desenvolvimento vem do empresariado privado. Enquanto não existir uma economia privada, Angola não poderá caminhar para o desenvolvimento. Esta é a realidade do ponto de vista econômico. Mais ainda, do ponto de vista da organização econômica, nós temos um Estado que cria emprego. Muitos são aqueles economistas presentes que sabem claramente que é um absurdo o Estado prometer emprego aos cidadãos. O Estado não promete emprego numa economia de mercado. O que o Estado faz é estimular o empresariado privado para que este crie emprego. O que o Estado faz é criar condições para que o mercado privado surja. E nós temos uma realidade econômica em que o Estado, por centralizar tudo, marginalizou certos tipos de agentes econômicos. Falamos dos zumbeiros, falamos dos artesãos, falamos dos artistas, falamos dos músicos, dos atores de teatro. Estes não têm espaço na função pública. O Estado não tem como empregar essa gente, porque estes têm vocação para o mercado privado. Estou a falar dos inventores, estou a falar dos cientistas, estou a falar dos engenheiros. Estes são o cérebro, são a mão do desenvolvimento de qualquer sociedade. E no nosso país, estes agentes estão marginalizados. Por quê? Porque a lógica é da centralização econômica, a lógica é que o Estado é que emprega. E, por conseguinte, não pode surgir desenvolvimento. Daí falamos em estar numa condição em que é impossível falarmos, por mais dramático que seja o termo, é impossível falarmos em desenvolvimento. Por estas duas análises, quer do ponto de vista político, em que se tornou impossível a lógica da alternância política, que do ponto de vista econômico não é possível o desenvolvimento, podemos dizer, sem medo de errar, que Angola está numa situação de paragem. Há uma situação de paragem cardíaca, o termo seria este, em que os angolanos se submeteram. E cabe aos jovens que aqui estão presentes e que hão de transmitir
as mensagens que aqui vão ser discutidas aos mais próximos, divulgar uma nova abordagem sobre as questões políticas e as questões econômicas do nosso país, para que se comece a formar aquilo que podemos chamar de lógica da transformação social do Estado atual. Temos que começar a ter uma nova abordagem em função disso. Mais adiante, aqui falei da situação atual, do bloqueio econômico e político, mas também vamos falar dos perigos que se avizinham. Alguns de vocês devem ter lido um texto que eu publiquei no Grupo Capa muito recentemente, em que falava dos perigos da governação atual que se avizinha. Nós temos o Presidente da República muito tempo no poder, que pelo fato de ele ter estado no poder esse tempo todo, viciou a máxima da governação, de tal maneira que todo o Estado está completamente dependente da sua permanência no poder. Meus amigos, devemos admitir com serenidade e com visão de percepção real dos fatos de que a saída do Presidente da República do poder de forma violenta é também um fato que pode nos arrastar a uma instabilidade política. Isto é um fato. Isto não é preciso ser cientista, precisamos apenas ser cidadãos. Nós temos um Presidente da República que, oxalá, saia do poder enquanto estiver vivo. Porque se ele abandona o poder morto, tenhamos certeza e não vamos ter medo de discutir essas questões, o país mergulha numa situação de instabilidade. Isto nos obriga a refletir que nos próximos anos, isso não leva mais de 10 anos, nem 20, nós temos de achar soluções palpáveis para que Angola conheça aquilo que se chama de viabilidade política e econômica. Para além disso, temos a presença internacional. É verdade que a presença militar angolana é um facto que não tem sido discutido